Hi there, how's it going? Antes de começar a nossa aula, eu quero que vocês reflitam e respondam aí para vocês mesmos essas perguntas. Como é a sua rotina durante a quarentena? O que você tem feito, de manhã, à tarde e à noite, em todo esse período? Diga uma verdade sobre você ou sobre algo de um modo geral. Qual a sua opinião sobre as aulas remotas? O que você acha? Qual é a sua preferência? O que você gosta? Qual é a sua música preferida? Seu filme? Sua comida? E o que você sente com relação aos problemas atuais? Pensou? Já tem as suas respostas? Agora me diga, que tempo verbal em inglês você usaria para responder todas essas perguntas? É o que nós vamos estudar agora. Seria o simple present ou present simple. É o presente simples, é ele que nós vamos usar para falar tudo isso, os meus gostos, as minhas preferências, sobre os meus sentimentos, sobre verdade, sobre a minha rotina, é ele que eu vou usar. Ele corresponde em português ao nosso presente do indicativo. E quando é que eu uso ele em inglês? Quando nós falamos sobre ações habituais, o que nós fazemos todos os dias, é a nossa rotina, de manhã, tarde, à noite, tomar banho, almoçar, estudar, fazer dever da escola, trabalhar. Também ele pode ser usado para expressar verdades universais, para falar dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas opiniões, das suas preferências. Para tudo isso, nós usamos o presente do indicativo. E com ele, é comum aparecerem, é comum nós usarmos alguns advérbios de frequência ou locuções adverbiais. Por quê? Porque elas dão uma maior especificidade à ideia que eu quero expressar. Desse exemplo, I never work on Sundays. E é verdade, eu nunca trabalho aos domingos. Eu tenho aqui o advérbio de frequência never, porque eu estou dando, estou especificando, estou dizendo, no domingo eu não trabalho de jeito nenhum, never. Existem outros advérbios e outras locuções adverbiais, são advérbios de frequência que podem aparecer, podem ser usados no presente simples. Por exemplo, o always, o never, como a gente viu, o daily, que é diariamente, sometimes, o rarely, raramente, generally, usually, geralmente. Once a week já é uma locução, porque advérbio é uma única palavra. Locução já são mais. Once a week é dizer uma vez. Once é uma vez. A week na semana. Mas pode ser once a year, once a day. Esse complemento pode mudar. Twice já são duas vezes. Então, duas vezes a day, twice a day, duas vezes ao dia. Twice a month, duas vezes ao mês. Temos também a expressão, a locução every day. Everyday e tantas outras locuções adverbiais ou advérbios de frequência que podem aparecer no presente simples. Agora tem uma pergunta. Vocês já devem ter visto por aí esse everyday assim separado e o everyday junto. Qual é a diferença? Será que eles significam a mesma coisa? E não, gente, eles não têm o mesmo significado. Everyday separado é um, everyday junto é outro. Quando o everyday é uma única palavra, ele é um adjetivo, ou seja, ele está qualificando um substantivo como rotineiro, como algo que é comum. Going to work is an everyday thing. Então, ir ao trabalho é algo rotineiro. Esse everyday junto está caracterizando a palavra thing, que é o sujeito, que é o substantivo. Já o everyday separado é uma locução adverbial e equivale ao nosso todo dia. Ele sim é usado para dizer a frequência com que se faz algo. Ele vai modificar o sentido do verbo. We get up at 6 a.m. every day. Então, a partir de agora, não erra. Everyday junto é adjetivo e everyday separado é locução adverbial. É aquela que significa todos os dias. Voltando aqui, vejamos, temos alguns exemplos do uso do simple present.
He plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. She loves chocolate. Ela ama chocolate. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola de tarde. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. We generally travel to Brazil in December. Como é que nós conjugamos os verbos no simple present? Você sabe? Bem, a conjugação ela vai variar de acordo com a pessoa verbal, vai mudar, né? Dependendo da pessoa que o verbal, se é primeira, segunda ou terceira, vai variar de acordo com a terminação do verbo e também vai variar de acordo com o tipo de frase, se é uma afirmação, se é uma negação, se é uma interrogação, se é uma pergunta. Essas são as variações para conjugar os verbos no simple present. Mas não se assusta não, porque é simples mesmo. Quando você conjugar o verbo com esses pronomes, o I, o you, we e o they, você vai usar o verbo no infinitivo sem o to. Porque geralmente ele vem assim, ó, to work, to study, to walk, to eat. Ele vem acompanhado do to para indicar o infinitivo. Mas quando você conjugar ele no presente simples, não vai ter mais esse to, vai ficar apenas o verbo. Então, work. Quer dizer, ele não vai mudar, só porque você tirou o to, ele vai ficar na forma básica, mas só quando você conjugar ele com esses pronomes. E na forma afirmativa. Se você afirmar, você vai usar o verbo no infinitivo sem o to, ou seja, na sua forma básica. Agora, quando você estiver afirmando e você tiver como pronomes o he, o she e o it, o verbo ele vai ficar sem o to também, só que ele vai ter no final acrescentado um S, um ES ou então um IES. A exemplo, temos o to work, conjugando ele. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He works, ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, ele trabalha. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. E they work, eles trabalham. Veja, quando eu conjuguei com I, you, we, they, o verbo não mudou. Só retirei o to do infinitivo, mas o verbo permaneceu na sua forma básica, intacta ali. Mas quando eu conjuguei ele com essas três, que são as terceiras pessoas de singular, ele recebeu um S. O work recebeu um S. E como é isso? Como eu vou saber se eu vou colocar um S ou um IS no verbo? Veja as regrinhas básicas, essa regra. É, inclusive, a mesma regra para se fazer o plural dos substantivos, de alguns substantivos. Quando o verbo terminar com essas letras aqui, o O, o Z, o SS, ou até mesmo um S só, com CH, com o SH, com o X também, quando ele terminar com essas letras, você vai acrescentar o ES. Mas, vamos lembrar? Só acrescenta se for afirmação e se for terceira pessoa do singular. Teach, vai ficar teaches. Watch, watches. Push, pushes. Kiss, kisses. Go, goes. E fix, fixes. Eu usei o ES na terceira pessoa do singular porque eu estou afirmando e porque os verbos têm essas terminações aqui. Já quando o verbo terminar em um Y precedido de consoante, ou seja, consoante mais Y, você vai retirar o Y para poder acrescentar o IES. Fry, fries. Fly, flies. Veja que antes do Y eu tenho um R, por isso eu tirei o Y. Antes daqui, no fly tinha um L. Eu tirei o Y, coloquei o IES. O stud, antes do Y eu tenho D. Troquei o Y por IES. Worry, antes do Y eu tinha um R, tirei o Y, coloquei IES. Isso acontece porque eu estou flexionando o verbo
na terceira pessoa do singular, he, she, it, na forma afirmativa. Só por isso aconteceu. Isso é flexão de verbo. Isso não é plural, tá? Entendam, não é plural. E quando o verbo terminar com um Y precedido de vogal, ou seja, vogal mais Y, o que você faz? Só acrescenta um S. Só coloca S ao verbo. É o caso do say, says, play, plays. Você só acrescenta um S. Aí você deve se perguntar, tá, professora, mas não existem só esses tipos de verbos que terminam com essas letras. O que eu faço com os outros? Com todos os outros, você vai usar um S. Pronto. A regra básica é você acrescentar S. Mas se ele tiver essas duas, se ele se encaixar nesses dois itens aqui, aí ele vai sofrer essa mudança. Não vai ser só um S, vai ser uma S ou então um IS. Do contrário, gente, é apenas um S que você acrescenta a ele. A exceção de dois verbos que nós vamos ver lá no final. Vejamos alguns exemplos dessas conjugações no presente simples. I live in Brazil. O verbo aqui é o verbo to live. Eu apenas tirei o to, né? Ficou apenas live. I live. Não houve mudança porque é primeira pessoa. I. He teaches Spanish at the university. Nesse caso, temos o verbo to teach. O to teach é ensinar. Como eu estou tratando de terceira pessoa, he, eu acrescentei s. They prefer Italian food. Tenho aqui o verbo to prefer. O prefer, como está sendo conjugado em terceira pessoa do plural, não sofreu mudança alguma. She watches TV every day. Eu tenho aqui o verbo to watch. Como eu conjuguei com uma terceira pessoa, she, eu acrescentei es porque ele termina com ch. She watches. We like to go to the beach during the week. O verbo aqui é o to like. Conjuguei com primeira pessoa do plural. Não mudou. Ficou apenas like. It pushes the door when it wants to get in. Tenho aqui o verbo to push, que é empurrar. Conjuguei com a terceira pessoa, que é o it. Acrescentei s porque ele tem sh. Já o want aqui, ó, wants, it wants, ele é o verbo to want. Como ele foi conjugado com a terceira pessoa, eu acrescentei um s a ele, porque ele não se encaixa com nenhum daqueles itens lá, por terminar com uma daquelas letras. Só foi um s que ele recebeu. You always arrive late. Aqui eu tenho o verbo to arrive. Conjuguei com a segunda pessoa do singular, ele não mudou. Observem que o always e os advérbios de frequência, eles ficam antes do verbo principal. Essa é a posição deles. Eles devem ficar antes do verbo principal. Por isso você tem aqui o sujeito, advérbio e o verbo. Algumas locuções ou alguns advérbios podem ser usados no final também. E quando você tem o verbo to be, o advérbio de frequência vem na frente dele, não pode vir antes. Tem que vir depois. She always kisses her grandma before leaving. Eu tenho aqui o verbo to kiss. Como ele foi conjugado com a terceira pessoa, she, ele recebeu o quê? Um es, porque ele termina com ss. He goes to the gym on weekends. Tenho aqui o verbo to go. Como eu conjuguei com a terceira pessoa, ele teve que sofrer a flexão. É S porque termina com O. She fixes her car by herself. Tenho aqui o verbo to fix. Eu acrescentei S porque ele termina com X e porque eu estou conjugando o verbo com uma terceira pessoa do singular. Essa flexão só acontece na afirmação. Só quando você afirmar é que o verbo vai sofrer essa flexão, esse acréscimo de SS ou IES com as terceiras pessoas do singular. Se não, gente, ele vai ficar na forma básica, é o que nós vamos ver. Aqui, ó, na forma negativa. Quando nós vamos negar no presente simples, nós usamos os auxiliares do e does, seguidos do not. Então, vai ser do not e does not.
O do, ele vai ser usado com os pronomes I, you, we, they. Então, I do not, you do not, ou we do not, ou então, they do not. O does, ele é usado com he, o she e o it. Então, he does not, she does not, ou it does not. É assim que vai ficar na forma negativa. Se a frase estiver, como aqueles exemplos que nós vimos, com a flexão, se o verbo estiver lá es, no caso das terceiras pessoas, quando você colocar o does not, você vai ter que tirar aquele es, ou aquele s, ou aquele es. Se você sabe colocar, você tem que saber retirar, tá? Lembrem disso. Porque ele tem que ficar na sua forma básica, que é a sua forma de infinitivo sem to, nas terceiras e em todas as outras. Olha o exemplo do verbo to walk. I do not walk. Eu posso, né, claro, como sempre, a forma contracta do do not seria don't, a forma contracta do does not seria doesn't. Você pode usar as duas versões, claro que essa aqui é mais formal e essa é informal. I do not walk, you do not walk, he does not walk, she does not walk, né? Ela não trabalha. He does not work, ele não trabalha. We do not work, you do not work, or they do not work. É uma curiosidade, gente, o verbo work não é só o verbo trabalhar, também pode ser o verbo funcionar. Então, posso dizer, no caso do it does not work, isso não funciona, né? Isso não funciona, it does not work. Essa é a forma negativa. Olha os exemplos. I do not live in Brazil. Vocês viram essa frase lá na afirmação. I do not live in Brazil. Acrescentei ao verbo antes do verbo to live, do verbo live, o do not. He does not teach. Você viu lá que era he teaches na afirmação. Tirei o es, veio o does. Então, he does not teach. They don't prefer Italian food. Já abreviei o do not. They don't. She doesn't watch. Você viu lá que era como? She watches, com S, watch. Tirei o S, veio o does no lugar. Does not watch. É uma, digamos que você substitui, porque não pode haver duas flexões, né, numa mesma oração, portanto, ou fica o S ou fica o does not. Ou ele afirma ou ele nega. She doesn't watch. We do not like. Lá só era we like, nós gostamos. Aqui já nós não gostamos. We do not like. It does not push. It does not push. Lá estava como? It pushes, com S. Tirei o S, veio aqui o does. You don't arrive. Você não chega, tá? Lá estava apenas you arrive. Ali era afirmação. Quando eu neguei, acrescentei o don't ou do not. She doesn't kiss. Era como lá na afirmação? She kisses. Tirei o S, ele voltou à sua forma básica, forma de infinitivo, e veio o does no lugar do S. Gente, essa é a forma negativa. Como vocês podem observar, o does not e o don't sempre fica entre o sujeito e o verbo. Ele vai ficar ali no meio dos dois. Depois do sujeito, é claro, lembrando a vocês que nem sempre você vai ter sujeito, pronome. O pronome sujeito, você pode ter uma palavra no lugar daquele pronome. Lembrem disso, de tentar identificar. Temos aqui a pergunta. Como nós fazemos as perguntas em inglês no presente simples? Nós também vamos usar o auxiliar do e does. E vamos usar com os mesmos pronomes. O do com o I, o you, we e o they. E o does com o he, o she e o it. Da mesma forma, do mesmo jeitinho, só porque é uma pergunta e vai mudar o lugar dele. O verbo também tem que estar no infinitivo sem o to, ou seja, se ele tinha S, tira o S. Se ele tinha S, tira o S. Se ele tinha um IES, tira o IES para fazer a pergunta. Porque digamos que tudo aquilo vem para o do, aí o do se transformou em does, porque ele termina em O e com as terceiras pessoas ele tem que ser acrescentado a ele um ES. É uma substituição. A pergunta,
Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Né? Nós trabalhamos. Do you work? Vocês trabalham. Do they work? Essa é a pergunta. O do vem antes de toda a frase. Coloca primeiro do ou does, depois o sujeito, o verbo e o complemento, assim por diante. Não esquecendo, é claro, da interrogação. Olha os exemplos. Do I own your money? Do I own you money? Aqui o verbo é o own, que é o verbo dever. Eu te devo dinheiro. Do I own you money? Of course not. Primeiro o do, sujeito e o verbo, na sua forma de infinitivo. Does he teach Spanish at the university? Nós vimos no outro exemplo na afirmação que era he teaches, com S. Então, veio aqui o does e saiu o S do teach. O verbo tem que ficar na sua forma básica, na sua forma normal, sem nada. Quando você nega e quando você pergunta. Sempre lembre disso no presente simples. Does he teach Spanish at university? Olha a entoação. Do they prefer Italian food? Does she watch TV every day? Do we have classes on Saturdays? Does it push the door when he wants to get in? Do you arrive late? Does she kisses her grandma before leaving? Does he go to the gym on weekends? Viram? Sempre na pergunta, quem começa é o do ou does, em seguida vem o pronome ou sujeito e depois vem o verbo na sua forma normal, na sua forma básica, de infinitivo. Importantíssimo, o do, de fato, é o verbo fazer. É o verbo fazer. Só que, quando você usa o do no presente simples, ele ali é um auxiliar. Aquele do, aquele does, ele é um auxiliar, ou seja, ele apenas vai complementar as frases negativas e vai complementar a formação das frases interrogativas. Como um auxiliar, o do e o does não tem significado, ou seja, ele não tem tradução. O does not e o do not apenas vão significar não. Não tem significado o do e o does. Mas é claro que ele pode aparecer no presente simples como um verbo normal, que é o próprio verbo fazer. Olha os dois exemplos. I do my homework after school. Esse do aqui é auxiliar? Não. Pela posição em que ele está, depois do sujeito, sem acréscimo do not, ele não é auxiliar, ele é verbo principal. Então, é o verbo fazer. Eu faço minha lição de casa depois da escola. E aqui, do you do yours? Você faz a sua. Esse do primeiro, ele é auxiliar ou ele é verbo principal? Ele é auxiliar. Como eu sei? Pela posição em que ele está. Onde ele está? No início da frase, lá no final tem a interrogação. Aí eu sei que ele aí é auxiliar. Já esse outro do, ele é o quê? Verbo principal. Aqui ele tem tradução, tem significado, mas aqui ele não tem. E afinal de contas, então, o que é que ele faz aí? O que é que ele está fazendo? Esse do, ele está dizendo a você, olhe, isso aqui é presente simples, e isso daqui é uma pergunta. Entendeu, meu filho? Pronto. Esse é o único significado do do como auxiliar. Te dizer que é presente simples e te mostrar que a frase é uma pergunta ou que a frase é uma negação no presente simples. E chegamos ao verbo to have. Gente, o verbo to have, ele não segue aquelas regrinhas de acréscimo de S, ES ou IES nas terceiras pessoas do singular na afirmação. Falou em forma afirmativa, apareceu para você o verbo to have, não coloca nem S, nem ES, nem IES. Pelo amor de Deus, se tiver lá he, she, it, you have. Não coloca. Porque ele tem uma outra forma, tá? Ele vai ter o has como forma nas terceiras pessoas, para ser usado com as terceiras pessoas do singular. Com as demais é have. Quando negar e quando perguntar é have para todas, mas afirmando
dizendo que sim, alguém tem, já que ele é o verbo ter. Na terceira pessoa, he, she, it, você não acrescenta nada. Você usa o has e eu vou mostrar daqui a pouco como ele é. E o verbo to be também. Gente, o verbo to be, ele não segue aquelas regras. É tanto que nós estudamos ele separado de todos os outros verbos. Porque no presente simples ele tem 3 formas, o is, o am e o are. Então, o verbo to be não segue aquelas regras. Ele não precisa de auxiliar do e does, nem para pergunta nem para negação. Ele faz tudo. Ele é principal e ele faz a negação e a pergunta. E também tem os verbos modais. Esses também não seguem essas regras de maneira alguma, tá? Só foquem naqueles demais verbos. Falando no verbo to have, vejam como é a conjugação dele na afirmação, na negação e na pergunta. Primeira pessoa, eu. I have, na afirmação. You have, você tem. He, she, it has, ele ou ela tem. Essa vai ser a variação. Essa vai ser a conjugação do have com as terceiras pessoas. E com as demais vai continuar have. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles têm. Já na negação e na pergunta, vejam que o have, ele vai ser have, vai ficar na sua forma de infinitivo para todas as pessoas. Então, o que vai diferenciar primeiras e segundas e terceiras pessoas de singular ou plural? O auxiliar. Você vai ter aqui, na primeira pessoa, I do not have, you do not have. E quando for as terceiras, né, o he, o she, o it, você terá he does not have, she does not have, it does not have. É isso que você vai ter. O auxiliar é que vai diferenciar se é primeira, segunda ou terceira pessoa, de singular ou de plural. We do not, you do not, ou they do not have. E o have fica na sua forma básica. O mesmo na pergunta. Do I have? Eu tenho. Do you have? Você tem. Does he have? Does she have? Does it have? Ela tem ou ele tem? Do we have? Do they have? Bem, portanto, essa conjugação ela só acontece na forma afirmativa e nas terceiras pessoas do singular. Para terminar, nós temos as short answers. O do e o does também podem ser usados para dar as respostas curtas, para dar o sim ou não. Ele pode sim ser usado. Eu vejo um exemplo, né? Uma pergunta comum, uma pergunta simples. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Uma resposta afirmativa curta eu tenho yes, I do. Do you like? Você diz yes, I do. Ou no, I don't. Quando você der uma resposta curta negativa, esse do ou esse does tem que vir abreviado na sua forma contracta. Do I need a pencil? Eu preciso de um lápis? Aí você vai e responde yes, you do. Ou no, you don't. Do you both like chocolate? Vocês dois gostam de chocolate? Do you both? São vocês dois? Yes, we do. No, we don't. Observem que o uso do pronome na pergunta às vezes muda na resposta. Ele só muda nesses 3 casos. Porque aqui eu estou perguntando para você, então você vai responder dizendo eu. Aqui eu pergunto sobre mim, você vai responder usando o você. Aqui eu já perguntei usando you, mas no plural. Quando aparece um you no plural na pergunta, na resposta curta quem deve aparecer é we. Vocês dois gostam? Sim, nós gostamos. Se não for dessa forma, você vai observar aqui nesses outros 4 que o mesmo pronome da pergunta é o mesmo pronome da resposta, tá? Do they like chocolate? Eles gostam de chocolate? Yes, they do. Ou no, they don't. Does he like chocolate? Yes, he does. No, he doesn't. Aí, lembrem de uma coisa. Aqui, se aparecer, ao invés do pronome, um nome,
Por exemplo, does Marcos like chocolate? Does Marcos. Quando eu fizer a resposta, quando eu der a resposta curta, quem tem que vir é o pronome. E não o Marco. Yes, Marco does. Quando eu disser, does Marcos like chocolate? Você diz, yes, he does. Ou no, he doesn't. O mesmo se no caso do she vier Ana. Does Anna like chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. Se vier um nome, você coloca um pronome que represente aquele nome. E por último, eu tenho does it have 4 wheels? Ele tem 4 pneus? Yes, it does. No, it doesn't. It's a bike. Entenderam, gente? É assim que nós damos as respostas curtas, usando os auxiliares do e does. Tá? Mais uma coisa, ó. O auxiliar da pergunta também é o auxiliar da resposta. Observaram isso? O mesmo auxiliar da pergunta é o mesmo auxiliar que aparece na resposta. Já é uma dica para você. Esse é o Simple Present ou Present Simple. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. And that's all, folks. Bye bye.